Bom dia, Olá, Daniela. Bia, como estão? Tudo bem? Eu estou bem. E você? Temos mais alguns alunos na sala? Não. Acho que sim. Temos aí um, dois, temos a Thaís, Ah, a 14. Lúcia, a Patrícia, o Antônio Carlos, o Gemerson, a Kelly, a Jaina, o Diego, a Ruth, a Fernanda e você. Já estamos assim compostinhos, como eu digo, né? Que bom. Não sei se esperamos mais um pouco, faltam 5 minutitos. Acho que é bom esperar um pouquinho mais É, para ver se seria bom, né? né? E depois Exatamente. a gente retoma aqui com a nossa agenda, tá bem? Mas podem ficar Perfeito. logados, não se preocupe. Acho que eu não recebi nenhum e-mail com dificuldades em logar. Só alerto as pessoas que eu configurei o ambiente para quando as pessoas entrassem, o microfone estivesse fechado, porque senão é muita gente. E aí cada barulho é uma loucura. Então, se você vai Uhum. falar, é só clicar aí no microfone e ativar o microfone para falar, tá bem? Temos a sala de bate-papo aqui ao lado. Na barra inferior está escrito bate-papo, é só clicar, vocês vão ver a sala aqui ao lado. E também é o nosso espaço aí para ir dialogando, tá bem? Esperar mais um pouquinho, então, ok? Eu acho que a gente já pode iniciar, já são 2 horas. Para mim, para vocês são 10 da manhã, mas eu vou iniciar com a minha tela aqui dos ambientes virtuais, com a agenda do encontro. Antes de iniciar a nossa jornada de hoje, só queria mencionar que eu desativei os sons de todos para não ter ruído de fundo. Tá? Então, quando forem falar, podem clicar na opção som, que vai abrir a janela do som e vocês podem se pronunciar, ok? Gostaria que aqui no chat colocassem para mim se estão ouvindo bem e se está tudo ok. Deem um ok para mim, só um ok, não precisa mais nada, só me dizer que está ok. Ótimo, perfeito, era isso que eu precisava saber. O sistema Colibri é um sistema aqui, como eu enviei por e-mail, divulgado e utilizado no Ministério da Educação português, e essas salas online são disponibilizadas para as universidades, para que a gente possa utilizar. É um sistema bem interessante, é um sistema que cabem aí uma boa quantidade de pessoas, e ele é muito flexível e fácil de usar. É muito parecido com o outro que vocês utilizam, né? O Blue, qualquer coisa que eu já não lembro o nome. É a mesma coisa, basicamente é a mesma coisa, só que tem algumas pequenas diferenças. Nós vamos gravar esse encontro, depois eu vou editar e vou disponibilizar na plataforma para todo mundo, ok? Bom, a agenda de hoje tem 3 grandes tópicos. O primeiro deles, eu vou falar um pouquinho do modelo pedagógico do curso, que foi a diferença que vocês sentiram do que a gente está trabalhando agora. Vou falar dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é o tema do curso, e por fim, vou deixar um espaço para perguntas, debates, etc. Isso não impede que vocês possam ir colocando questões ao longo da conversa aqui no chat, tá bem? Isso vai ficar gravado e depois fica mais fácil para a gente ir respondendo. Tudo bem? Bom, me apresento. Eu sou a Daniel, né? Sou a que está trabalhando convosco aí no curso, juntamente com a minha equipe docente, que é a Ruth, que está aqui presente também, com o apoio do nosso querido Eniel, que é o coordenador aí do Brasil. A Ruth é portuguesa e trabalha conosco. Temos mais 3, temos a Sara, temos a Fernanda, que também está por aqui, e também temos a Antonieta. Nós somos, na realidade, a Ruth e a Antonieta são portuguesas, e a Sara são portuguesas, e a Fernanda é brasileira, mas vive aqui também comigo. Então, essa equipe docente é que vai, assim, está gerenciando o curso com vocês, né? É uma equipe que eu gosto muito, é uma equipe que todas são doutoras na área da educação e tecnologias, todas trabalham com esse tema, trabalham com esse tema já há um bom tempo, e a gente forma aqui um grupo motivado para partilhar informação e trabalhar com todo mundo, né? Bom, o modelo pedagógico do curso, o que eu queria destacar para vocês que é importante?
Como sabem, essa parceria nossa com a Universidade do Recôncavo é uma inovação no território brasileiro. Já posso falar desse jeito. O Eniel e os outros gestores, o professor Ariston, todos eles, com uma iniciativa inovadora, desenvolveram essa colaboração e parceria aqui com a Universidade Aberta, né? Como podem perceber, o curso é um pouquinho diferente em relação ao que provavelmente já fizeram de educação à distância no contexto brasileiro, né? Nós temos algumas diferenças. Então, o que nós propusemos? O modelo que vocês entraram nesse tema, nesse módulo dos ambientes virtuais de aprendizagem, foi e é um pouquinho distinto. É um modelo que basicamente, na realidade, que enfoca muito a questão da interação, né? Basicamente a questão da interação, e essa interação é uma interação contínua, é uma interação não só entre grupos, entre pessoas, mas também entre docentes, docente e conteúdo, e também entre docente e estudante, ou seja, eu tenho um tripé de interação, né? Em cima dessa interação é que eu vou basicamente, que a gente vai trabalhar com vocês. Só um momentinho que eu vou por aqui a questão da imagem. Deixa eu só tirar aqui a tela e deixar para vocês a imagem. Só um momentinho, por favor. O que significa essa interação? Essa interação é a participação de vocês, né? A gente não trabalha só com a questão das atividades em si, mas a interação é um processo de atividade, né? Ela faz parte do modelo. Nós queremos que vocês interajam entre si, como eu disse, entre o conteúdo e conosco. A gente vai formar, e já formamos uma comunidade, e é dessa forma que a gente gerencia os processos de ensino e aprendizagem, né? Dialogando. Então, quero chamar a atenção para dois aspectos dessas 2 primeiras semanas que foram observados. A dificuldade em interagir entre os colegas, é importante que vocês interajam entre si, né? Nós estamos ali mediando, mas é importante que haja essa interação. É importante que opinem e analisem as opiniões que são dadas. Sempre quando fizerem análise nos fóruns, sempre tenham fundamentação dos textos lidos e das informações partilhadas, procure sair sempre do senso comum, não digam coisas por dizer ou porque eu acho, né? O meu eu acho é importante ter um fundamento também, porque é assim que a gente vai construindo conhecimento juntos, né? Isso é um aspecto essencial. Outro aspecto importante da comunicação interativa é que não é só um fórum simples, como devem ter percebido. A comunicação que acontece ali é uma comunicação direcionada para a construção de um conhecimento. E aí eu aproveito e já refiro ao Eniel e ao módulo anterior que vocês fizeram. Vocês desenvolveram algumas atividades com os estilos de uso do espaço virtual, né? Tem um perfil, eu tenho essa informação, e a partir dessa informação é que os fóruns estão construídos. Ali está dividido por estilo de uso do virtual, ou seja, todos vocês vão passar por uma dinâmica de fórum, de interação, que vai dar oportunidade de aprenderem e assimilarem o conteúdo de uma forma diferenciada. É essa lógica que eu quero deixar bem clara para todos, tá bem? Ou seja, é importante que vocês tenham essa visão de que as formas diferentes de interagir e as formas de usar o virtual podem ser congregadas no único contexto dos fóruns, por exemplo. Os fóruns, para nós, não é uma coisa simples de comunicação só, mas é um espaço de partilha, de interação, de criação colaborativa e de desenvolvimento de uma comunidade de prática. Ok? Então, é nessa perspectiva que eu gostaria que vocês pensassem. É impossível, na nossa concepção, que você saia de um tema sem ter passado por essa estrutura de fórum, sem ter, no mínimo, ter uma outra percepção sobre a temática e conhecer outra informação diferente da que você está assimilando. Ok? Tudo bem até agora? Questões? Eu vi aqui que já tem várias questões aqui, algumas.
e eu vou deixando aqui para vocês irem colocando, tá bem? Daniel, quer dizer qualquer coisa? Eu estava apenas testando o raise hand, só isso. Obrigada. Mas não, Ruth e desculpe. Fernanda, deixa eu ver a Ruth e a Fernanda, que estão as duas da minha equipa pedagógica, como diz aqui o português de Portugal. Ruth e Fernanda, a Sara está também, se quiserem falar qualquer coisa, dá umas boas-vindas ao pessoal. Ruth, tem que ativar o microfone, eu desativei. E eu? Aqui, Tá bom? ok. Por favor. Sim, eu tinha ativado, mas afinal não cliquei como deve ser. Bom dia a todos. É mais uma experiência rica, não é? Eu tenho vindo a trabalhar com a Daniela desde que a Daniela quase chegou a Portugal. É uma experiência internacional. É mais uma, não é, Daniela? Bom dia. Obrigada, Ruth. Fernanda? Deixa eu ver se a Fernanda está por aqui. Ou se já... Não. Gente, agora que eu consegui melhorar o meu áudio. Tudo. Eu estava com uma voz robótica aqui, mas eu liberei meu áudio e agora ficou perfeito. Muito bem. Mas, bem, eu sou a Fernanda, eu estou acompanhando a turma de Ipirá, não é? Eu acho que é isso mesmo que fala. E não estou vendo ainda ninguém na minha turma aqui não, por enquanto, eu acho. Mas, né, eu achei até engraçado que outro dia eu recebi uma mensagem assim, de um aluno dizendo que estava com medo de pegar uma professora portuguesa de Portugal justamente por causa da língua. E quando ele me viu, que bom. Mas eu estou aqui. Mas, bem, então vou só me apresentar rapidinho, né, porque a Dani e vocês têm muito o que dizer. Mas eu sou Fernanda, estou aqui em Portugal tem quase 4 anos. Eu sou doutora em educação pela UFMG. Tenho trabalhado com o tema das tecnologias de educação e educação à distância desde a minha graduação. Sou uma apaixonada pela educação à distância, assim, acredito mesmo, né, nessa modalidade educativa e tento trabalhar da melhor forma possível da gente pensar o estar junto virtual. Não é? Eu tenho gostado muito dessa plataforma, da interação da minha turma e acredito que a Eniel e a Daniela estão aí, né, estamos juntos aí para poder trabalhar com vocês da melhor forma possível. E estou à disposição também para qualquer dúvida. Obrigada, Fê. Tá bem? Obrigada. Eu não sei se tem mais alguém do grupo, se a Sara está, eu acho que não. Não sei se a Sara chegar, depois ela fala qualquer coisinha para a gente. Mas eu sei que tem aqui uma lista, tem vários aqui. Eu acho que eu vou me arriscar em 2 minutinhos, 1 minutinho para cada um, só falar um oi. Desativem os micros, por favor, e falem um oi para mim. Pode começar pelo Jamerson, está aqui na minha frente. Por favor, Jamerson. Desativa o micro, senão... Isso. Muito bem. Olá, bom dia. Como vão todos? Jamerson, Polo Rio Real. Que bom, que bom, que bom. Obrigada, Jamerson. Seja bem-vindo. Obrigado. João Paulo. João Paulo? Me ouve? Oi, estou te ouvindo. Consegue me ouvir? Está muito baixinho o seu som. Se pudesse ampliar. 1 minuto. Mais alto um pouquinho, João Paulo. E agora? Tá me ouvindo agora? Muito baixinho, mas dá para ouvir. Dá para ouvir. Oi, tudo bem? Sou da Lagoas e estou muito feliz em fazer parte desse grupo e interessado na temática e quero crescer cada vez mais nesse novo caminho. Bom, obrigada, João Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado. Leopoldo. Bom dia. Me ouvem? Bem. Então, bom dia a todos e todas. Eu sou aqui de Cruz das Almas, né, da sede aqui da SEAD, sou da Universidade da UFRB e estou alocado no polo de Sapé-Açu. E dentro do contexto da educação, eu também sou bem interessado na EAD
e estamos aqui para aprender e incrementar os conhecimentos através dessa oportunidade ímpar de estar em contato com outras experiências internacionais. Então, nesse aspecto, eu estou bastante feliz de estar com vocês. Que bom. Obrigada, Leopoldo. Obrigada. Bem-vindo. Eu tenho o Diego Matos aqui sem câmera, mas quer falar qualquer coisinha, Diego? Diego Matos, está? Não. Daqui a pouco ele aparece. A Josiane Ribeiro. Olá. Oi, Bem-vinda, bem-vinda. De onde é, Josiane? sou de Itapiramutá, Bahia. Que beleza, que beleza. Obrigada, bem-vinda. Depois eu tenho... Deixa eu ver se eu estou aqui na sequência. Pera, que são muitas pessoas ao mesmo tempo. Hortelina. Olá, bom dia. Bom dia, professora. Que bom. Da onde é Hortelina? Sergipe. Sergipe. William? Williams. Ok. Olá, bom dia. Não te ouço. Seu microfone não dá para ouvir. O seu som está ativado, mas é o seu microfone que não funciona. Também não. Uma pena. Tente aí, daqui a pouco você retorna, tá bem? A Eunice. Olá, Eunice, bom dia. Também não te ouço. Está ativado o microfone, mas o seu deve estar com alguma questãozinha aí. Não te ouço. William, você Tá bem. Ok. Deixa eu ver quem mais. A Pandrea. Pandrea? Olá, bom dia. Olá, Pandrea. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio. Bom Sim, dia. sim, baixinho, mas estamos. Bem-vinda. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando. Obrigada. E o Daniel? Olá, Daniel, bom dia. Bom dia. Da onde é o Daniel? Tobias Barreto, Sergipe. Ah, que bom. Bem-vindo. Bem-vindo. Tem aqui a Crislaine Ferreira, tem a Thaís, tem o Renê Lúcio, tem a Patrícia, tem o Antônio Carlos, a Jaiana, a Silvia, a Cristiane, o Davi, a Jaiana Dias. Agora tá aumentando. Se alguém quiser falar um oi, como eu não consigo vê-los, mas se quiserem falar um oi, é só desativar a câmera e falar um oi pra gente. Pode ser? Dá um minutinho. Oi. Olá, quem fala? William, consegui, professor. Que bom. Agora te ouço. Bem-vindo. Obrigado. É porque tá em inglês, né? Eu não entendi aqui. Ah, tá em inglês? Que estranho. Aí eu não sabia onde é que ativava. Mas eu já consegui. Que estranho. Vai ver quando você fez a instalação, tava em inglês. Eu acho que sim. Que bom, bem-vindo. Sou de Jeremoabo, Bahia. Ah, que delícia. Ai, que inveja, né? Deve estar um calorzinho agradável por aí. Que inveja de uma água de coco, de um caju. Deu até água na boca. Ok. Bom, eu queria realmente conhecê-los assim em nível geral, para falar um oi, que é sempre muito agradável, né? Mas também não vou atrasar muito mais, porque depois a gente tem aí os tempos, eu sei que vocês querem perguntar, questionar, etc. Quero dar tempo para vocês falarem, tá bem? Então, vou aqui continuar. Enquanto isso, podem colocando questões no chat e também fazendo questões para a gente ir respondendo, ok? Bom, como eu estava comentando com vocês,
Bom, de vez em quando eu falo um português de Portugal aqui, viu? Não estranhe, de vez em quando sai aqui um português um bocado atrapalhado, mas eu já estou um bocado influenciada, né, Ruth? Já, né, Ruth? A Ruth já conhece. Já estou um pouquinho influenciada e acaba saindo aqui um acento estranho dos portugueses, né? Depois, quando eu falo muito brasileiro, eles viram e falam assim para mim: nossa, Dani, você está tão brasileira. É um pouco a questão da língua mesmo, não tem jeito. É diferente, viu? Ressalto que é diferente. É o mesmo idioma, mas a língua é diferente. Tem muitas coisas que são diferentes e é uma questão cultural. E que no dia a dia, para os turistas, não tem grande importância, mas para quem trabalha, né, na área da educação à distância, que tem que escrever muitas coisas, é um pouco complicado. Tá? Só para deixar aí uma observação, porque realmente é diferente. Né? Bom, mas vou voltar a falar então do modelo. Então, o que eu queria que vocês tivessem a consciência, vamos dizer assim, que é realmente um pouquinho diferente. Eu sei que nessas 2 primeiras semanas foi difícil, porque vocês entraram numa outra dinâmica online. É também importante saber que eu sei que todos vocês já tiveram experiências com educação à distância em outros cursos, em outros contextos, e de repente vocês vêm para esse curso que tem uma outra lógica de trabalho em EAD. E isso é importante. Então, o que eu peço? Para vocês terem uma percepção das coisas diferentes, que estejam abertos para ver o que tem de diferente, tá bem? As dúvidas, se não entenderem, nos escrevam, nos contatem, mas é importante conhecer uma outra lógica e dinâmica de educação à distância, diferente, né, que pode ser interessante ou não, mas eu gostaria mesmo que vocês tivessem essa experiência, bem? Como eu disse anteriormente, centrada na interação. Então, a vossa participação nos fóruns é essencial. Aí vocês vão falar assim para mim: ai, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho a semana inteira, porque eu chego em casa, eu tenho filho, ou eu tenho esposo, ou eu tenho criança, ou é a avó, é o cachorro, é o supermercado, enfim. Só posso fazer isso de final de semana. Ok, mas isso não impede de participar nos fóruns, tá bem? A nossa dinâmica de interação não é para você acessar o ambiente uma vez na semana, mas sim, no mínimo, o ideal seria todo dia, e no mínimo cada 2 dias, que é para ver como é que a coisa acompanha. Mesmo que você não interaja, mas você tem que ver como é que está tudo acompanhando. A educação à distância tem um paradigma de tempo que é essencial. Ou seja, você faz a educação à distância porque você não tem tempo de ir em alguns contextos presenciais, vamos dizer assim. Mas o tempo da educação à distância é essencial para você assimilar e trabalhar os conhecimentos. Tá bem? Então, é importante acompanhar, é importante interagir. Tudo isso faz parte do modelo. E a interação é essencial. Por isso que vão ver fóruns que têm dinâmicas de diálogo, mas também exercícios e atividades nesses fóruns, ok? Com base nos estilos de uso do espaço virtual que o Eniel já trabalhou convosco no primeiro curso, tá? Bom, isso era um dos aspectos que eu queria conversar com vocês em relação ao modelo, que é para vocês também entenderem, porque eu sei que foi difícil o início, mas eu acho que agora já vão se adaptando a essa dinâmica diferente um pouco. Tudo é importante, né? Vocês vão entregar até dia 30 uma atividade do fórum, do tema 1. Essa atividade é avaliada. E o que mais é avaliado desse tema 1? A interação, o trabalho que fizeram nos fóruns. E essa interação faz parte do processo de avaliação contínua e ela é essencial, ok? Então, é um pouquinho para vocês terem essa informação sobre o modelo. Eu acho que é essencial para que a gente possa caminhar bem. Eu acho que agora a gente já está mais adaptado e conseguimos aos pouquinhos caminhar de uma forma diferenciada, tá bem? Bom, sobre o modelo, queriam perguntar mais alguma questão específica? Querem pontuar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Enfim, antes que eu passe para o segundo tópico, que é a questão dos ambientes virtuais, que é o tema em si do curso.
Não estão animados para perguntar. Pensei que ia ter uma série de perguntas, mas ninguém quer falar. Devem ter acordado agora, devem estar cansaditos. Ninguém quer perguntar nada. Então, eu vou esperar. Daqui a pouco, eu acho que vocês se animam a dizer qualquer coisa, né? Bom, então eu vou para o tema 2. Eu vou para o tema 2, que é a questão dos conteúdos AVA. Não sei se o Eniel quer comentar alguma coisa do modelo, antes que eu vá para esse tema. Eniel, quer deixar isso para depois? Deixo você à vontade. Sim, Daniela, é importante, e eu gostei muito da forma como você colocou, de forma muito apropriada, que é uma oportunidade de todos nós, tanto os estudantes quanto a equipe docente, vivenciar novos modelos, estar abertos a essas possibilidades, pois nós sabemos que existem diferentes maneiras de trabalhar com educação à distância. Não é o sentido de fazermos juízo de valores, mas aproveitar o melhor que cada modelo tem a nos proporcionar. E nesse sentido, essa experiência que estamos usufruindo nesse momento, por exemplo, onde nós estamos rompendo a barreira do espaço, com o Atlântico nos separando, né? E nós estamos todos conectados aqui, inclusive internamente no Brasil, em estados diferentes. Estamos aí com um grande número de estudantes ingressantes nessa webconferência. Nós estamos vivenciando isso. Então, essa abertura para o novo é fundamental para os nossos estudantes. Eu gostaria apenas de ressaltar isso. Obrigado. Bom, obrigada, Daniel, obrigada pela sua informação, pelo seu apoio nesse sentido, porque é importante a gente ter esse diálogo, espaço aberto, né? Que é muito interessante, é um processo de cultura. Eu diria que até um processo de cultura, porque antes, e não é fácil, né? Não é fácil porque também é uma adaptação a algumas verdades daqui, algumas verdades daí, que a gente está tentando casar. E a única forma de dar certo é dialogando, né? E com isso a gente consegue fazer com que os dois, que o Atlânticozinho do meio se transforme um pequeno riozinho e as coisas sejam fáceis de serem difundidas, né? É um pouco nessa linha. Obrigada. Bom, sobre os conteúdos do AVA, do módulo do tema dos ambientes virtuais. Esse primeiro tema que vocês viram é um tema clássico, né? Não tem nenhuma inovação. O que são os ambientes virtuais de aprendizagem, as características. Os dois textos que eu deixei para vocês são textos bem gerais, são textos antigos, mas com base sólida sobre o tema, até porque é importante ter em conta que o tema dos ambientes virtuais é um tema, na era das tecnologias, antigo, né? Porque os AVA iniciaram há um bom tempo e iniciaram com a coisa da educação à distância online, né? Então, é um tema que não deixa de ser o básico, né? Tem que ser entendido e compreendido como base, mas o que mais nos interessa hoje já vem para o tema 2, que é a evolução do conceito de AVA, né? O conceito de AVA como espaço de interação e de congregação de diferentes elementos de aprendizagem, ele deixa de ser só um espaço único, fechado, e passa a se tornar um cenário, que é o tema 2 que nós vamos trabalhar no curso, né? O que são os cenários de aprendizagem? Então, os ambientes, nós valorizávamos muito a questão dos ambientes, né? Houve uma época dentro da educação à distância que se falava, os melhores ambientes, que a chave era descobrir os bons ambientes. Então, vocês conhecem uma panóplia de ambientes de aprendizagem, né? Desde o Moodle, que é o tradicional, lembram do Teleduc,
Lembram do Teleduc do Brasil? O Teleduc a gente trabalhou há 20 anos atrás com ele. Depois a ideia do Blackboard, lembram do Blackboard? Depois as plataformas que são criadas, como as plataformas da CAPES, etc. Enfim, hoje fala-se do Canvas, enfim, tem uma série de plataformas aí. O Learning Space, também lembro do Learning Space, entre outras que vocês já devem ter utilizado, que a gente nem... ou seja, o que tem em comum esses AVAs? Esses AVAs têm em comum que simplesmente eles têm ferramentas, né, que englobam a comunicação, a distribuição de material, a interação síncrona, né, e informes avaliativos, ou seja, esses 4 elementos são os bases de qualquer AVA, vamos dizer assim, que tem a ver com a coisa da presencialidade, do processo ensino e aprendizagem e da avaliação. Mas isso é o clássico, né? Os AVAs são um tema clássico que a gente tem que ter a noção. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecem o tema, já devem ter lido coisas sobre o tema, já tem experiências em educação à distância com o tema, já fizeram vários cursos e outros cursos. O que eu posso te dizer novo sobre AVA, e que faz parte complementar desse tema 1, que eu não deixei lá nenhum material sobre isso, também não tem nenhum material sobre isso, é a evolução dos AVAs para os espaços de interação que a gente chama os MOOCs, por exemplo, os espaços dos MOOCs, a simplificação das plataformas, em plataformas muito mais auto-utilizáveis, menos burocraticamente estruturadas, uma coisa mais simples, mais cool, que eles chamam muito, ou seja, é uma tendência isso dos AVAs clássicos, Por quê? Porque hoje fala-se em cenários de aprendizagem, que é o que vocês vão ver no tema 2, né, que começa na segunda-feira. Esses cenários são, basicamente, para terem a noção, é o uso de todas as interfaces, ferramentas e aplicativos disponíveis com fins pedagógicos. Esses são os cenários. E esse uso dessas ferramentas, etc., vem nos espaços do AVA. Então, por exemplo, hoje você faz um curso à distância, como esse que vocês estão desenvolvendo, mas não é só ali que se trabalha. Você agrega outras plataformas, interfaces, sites, aplicativos, que criam outros cenários de aprendizagem. Ok? Então, essa é a lógica hoje. A lógica é estar fora das plataformas e ter o Web 2 como referência para se trabalhar outros cenários de aprendizagem. A grande sacada e a grande diferença está em utilizar esses aplicativos e essas interfaces de forma pedagógica. Como é que eu dou um olhar pedagógico para esses aplicativos? Então a gente me pergunta, ai Dani, a questão das redes. As redes é outro, né? O que eu faço com o Facebook? O Facebook não foi criado para ensinar nada a ninguém. O Facebook é um espaço de interação social e ponto. O Mark lá pensou nisso como uma chave de dinheiro e ele estava certíssimo. Tá? Aí nós da educação, né, nos apropriamos dos espaços de comunicação para dar uma vertente pedagógica a isso, que é a nossa função, é claro. Tudo que promove comunicação de um para muitos e de muitos para muitos pode ser um espaço de aprendizagem, como vocês sabem. Isso é uma concepção ampla de educação hoje. A educação ampliou a concepção. Muito bem, então o que eu faço? Eu me aproprio do Facebook e penso assim, bom, como é que eu vou tornar isso pedagógico? E aí eu venho com uma série de sugestões, uma série de dinâmicas que eu posso utilizar, um espaço completamente informal, que não tem objetivo pedagógico, mas é um espaço que serve como objetivo pedagógico. O Facebook pode ser um cenário virtual de aprendizagem, dependendo de como você utiliza e dinamiza a estratégia dele. Um blog, uma web, um InX, um Google Sites, enfim, eu tenho uma série de interfaces que eu posso usar como espaços pedagógicos dentro dos AVAs e como cenários pedagógicos.
Então, é essa concepção, em linhas gerais, de uma forma muito breve para vocês, que eu gostaria que vocês refletissem e tivessem a percepção no tema 2, que a gente vai começar nas próximas 2 semanas. Ok? No tema 2 tem 2 textos interessantes para lerem, vai ter um tipo de interação utilizando uma ferramenta externa, né? Então isso tudo também vai dar uma outra percepção sobre esses novos cenários. Eu gostaria muito que pensassem sobre esses novos cenários, nos vossos contextos de trabalho, né? Porque eu não sei se trabalham com o tema, já trabalharam ou irão trabalhar com a questão da educação à distância, ou trabalham em ambientes híbridos, ou trabalham com tecnologias em sala de aula, enfim, não sei qual que é a vossa experiência sobre isso, mas eu gostaria que pensassem esses cenários na experiência que tem. Não só na educação à distância, não, mas na educação presencial com o uso de tecnologias, ou o que aí no Brasil chama-se de híbrido, que para nós é o B-Learning, né? Ou seja, gostaria que pensasse essa nova estrutura, essa outra percepção de cenário de aprendizagem nesses contextos, ok? Questões. Tem alguém batendo? Será que tem alguém querendo falar? Deixa eu ver. Estou escutando aqui. Vamos ver questões. Como ferramenta pedagógica, sim, Diego. O Diego tá fazendo o seguinte comentário, que hoje é um grande desafio, né, para a utilização das tecnologias digitais como ferramenta pedagógica. Sim, Diego, é sempre um desafio. O uso das tecnologias digitais na educação já acontece efetivamente no território brasileiro desde o ano de 98, 99. Já se falava sobre isso e já se pensava sobre isso. Já foram lá bastantes anos, né? E mesmo assim, continua sendo um problema. O grande problema antes, lembram desse discurso? Era a falta de equipamentos, né? Depois é a falta de internet. Hoje em dia é o sucateamento dos equipamentos que se foram adquirindo, né? Então, assim, é muito complicado. É um país com imensas dimensões, com uma série de questões que envolve, e a gente sabe a dificuldade desse processo. E a parte disso, eu tenho a questão da formação docente, que é uma outra questão, também um bocado complicada, né? Você vai nos cursos de pedagogia, por exemplo. Eu dei aula nos cursos de pedagogia ainda quando vivia no Brasil, e é uma coisa que sinto, porque quando saí de lá, a disciplina de tecnologias na educação acabou. Eu saí, a disciplina veio comigo. E ninguém mais substituiu essa disciplina no curso de pedagogia. Então, é muito triste, é extremamente triste, porque eu tenho uma geração que se formou, 2 ou 3, acho, 3 já, que faz muito tempo que se formou depois, que não tem essa noção de uso das TIC para a educação, né? E eu estou falando do curso de pedagogia, né, numa universidade pública. Imagine os outros cursos de licenciatura que passam pelo mesmo, né? Então, a gente enfrenta aí uma dificuldade imensa de sensibilização ao uso das tecnologias na educação, né? A parte das dificuldades técnicas, né, Diego? A Thaís pergunta, sim, Thaís, o tema 2 inicia na segunda-feira, na terça, acho que na terça, na segunda ou na terça. Amanhã é 28, não, hoje é 28, 29 e 30, na segunda, sim. O Renê me diz, estamos com problemas para realizar as atividades. Quais problemas, Renê? Me especifica. A formação continuada também é uma outra questão, né, William? A formação continuada docente também é uma outra questão sempre aí pertinente para isso. Meu microfone está aberto, posso fazer uma breve intervenção? Claro, William. Eu acho, professora, assim, que uma grande dificuldade na questão da educação online, né,
é a tentativa de transpor metodologias do modelo presencial para o modelo à distância. A gente tem uma configuração de educação que não é pior nem é melhor, porém que opera em base diferenciada. Então, se você transpõe algo que foi preparado para o presencial, para o modelo EAD, alguma coisa não fica uma falta de aderência, na verdade, digamos assim, né? Então, o grande desafio é desenvolver metodologias apropriadas para que isso flua, essa aprendizagem, né, flua da melhor forma possível. É isso mesmo, Jefferson, é isso mesmo. Eu sempre digo que é a tentativa, o ser humano, a gente foi formado na escola presencial. Eu, você e todo mundo, né? Então, assim, você sair da tua lógica do presencial para construir um outro modelo que é virtual, completamente online, é muito complicado. E é exatamente isso. A diferença que nós temos aqui é que esse modelo de educação à distância que nós trabalhamos aqui em Portugal é um modelo concebido, estruturado para universidades online. Não tem nada de presencialidade. Né? O modelo pedagógico nosso é para educação online. Ponto. Mais nada. Porque nós somos uma universidade somente online. Aqui não tem aula presencial. Então, essa é uma lógica que ajuda a pensar essa outra concepção. Né? É exatamente nessa linha. E nesse aspecto, me permitam, pegando o gancho de Jamerson... Sim, é o Diego? Só me fala o nome. Leopoldo agora. Ah, o Leopoldo. Ok, obrigada, Leopoldo. Diga. Pegando o gancho na fala de Jamerson, também sinto essa dificuldade, até por questões, não sei se o termo é cultural, mas nossos alunos estão realmente, né, acostumados a essa presencialidade, esse modelo, e nós que somos, vamos dizer assim, desbravadores de, pelo menos, usar de forma mista, utilizar o AVA para ser um complemento, sentimos muita dificuldade, porque o aluno não está acostumado a esse modelo. E nós temos, por exemplo, o semestre de 17 semanas, quando você consegue, não sei se é moldar ou fazer com que o aluno tenha essa visão, já acaba o semestre e aí você começa com uma turma nova, que vem com aquele mesmo concepção da presencialidade. E para dificultar mais, pelo menos aqui na nossa realidade, nós temos muitos problemas também de queda de energia, de internet. Então, vamos dizer, até aqui na próxima especialização a gente já presenciou que no momento que você marca, né, um Big Blue Button ou um momento síncrono, né, a internet cai, falta, e aí o aluno já se desmotiva por isso. Né? Professor, tá vendo? Não funciona, isso aí não, vamos passar o diálogo, vamos para o texto, vamos para a aula no slide. Então, essa é uma dificuldade que recai sobre nós, mas que não desmotiva. Rivanildo, eu falei que estava lá na coisa, acho que encontraram, não foi no ar? Acho que alguém entrou na sala aí. Sim, alguém entrou na sala, deixa eu ver aqui. Já descobri. Não sei não, então, Rogério. Enfim. O que ele mandou lavar naquela vez, eu deixei lá na coma. Oi? Só um minutinho. Eu vou travar aqui os sons. Eu vou travar os sons para abrir o do... Pronto, já travei os sons. Abre o seu novamente, por favor. Pronto, obrigada. Não, mas só concluindo, né, e corroborando com a visão de Jamerson e outros colegas que acho que colocaram aqui sobre essa percepção, não que seja o impedimento, mas que dificulta mais ainda esse avanço nosso, e talvez seja o motivo de nós estarmos aqui na especialização para vencer isso de forma mais facilitada. Sim, é verdade, Leopoldo. Você tem toda a razão. Essa é uma das grandes dificuldades, né? Você está se referindo aos alunos de ensino superior, certo? Você falou 17 semanas, é o de ensino superior. Sim, e é licenciatura. Não, no meu caso é bacharelado. É bacharelado. Tá bem, tá bem. Eu sou engenheiro de pesca de formação. Ok. Depois que eu caí na educação. Ok. Que bom. Você sabe que a educação precisa de gente com cabeça diferente. Não pode ser só os pedagogos. A minha diretora de tese falava assim que ela queria matar os pedagogos. Eu falava assim para ela, não a mim, por favor. Mas é importante que as visões,
a multiculturalidade, a diversidade é essencial porque fazem uma boa contribuição. Mas isso, Leopoldo, que você diz, é o fato e é muito complicado mesmo. Tem uma questão que eu gosto, é um ponto sensível que eu sempre gosto de tocar, mas acho que vale a pena, já que você e o Gemerson tocaram nessa fala. A concepção de educação à distância em território brasileiro é diferente da concepção de educação à distância em território europeu. Em que sentido? No Brasil existe legislação para a educação à distância, existe uma série de diretrizes para a educação à distância, e ela foi visualizada primeiramente como algo fácil, né? Depois ela foi direcionada para as universidades privadas, né? Algumas fazem trabalhos muito sérios e bons, que eu conheço várias assim, outras usam a educação à distância num modelo de negócios mais complicado, vamos dizer assim. Então, essa percepção sobre o tema da educação à distância deixou muitos preconceitos, muitas falsas verdades, e isso prejudicou demais o desenvolvimento do tema no Brasil. Muito, muito, muito. Então, existe muito preconceito sobre o tema, agregado às dificuldades tecnológicas de internet, que vocês mesmos já citaram, se transforma num grande desafio, né? Um grande desafio. Mas, nos últimos tempos aí, com algumas legislações que foram publicadas, a gente vê que parece que existe aí uma outra preocupação, quem sabe a gente não pode perder as esperanças de fazer coisas diferentes sobre o tema, né? Para ir valorizando e também firmando, validando o tema da educação à distância como algo de qualidade para a formação de pessoas, né? Mais questões, Diego? Diego está com a mãozinha aqui. Diego? Não, acho que o Diego aqui se confundiu. Bom, mais questões, deixa eu ver aqui. A questão dos recursos, o Antônio enfatiza. A questão cultural, sim, é uma questão cultural, né? A questão cultural também envolve uma série de elementos. Por exemplo, quando você fala cultural, eu sei que no contexto brasileiro você quer dizer os hábitos de estudo, o tipo de formação das pessoas, a iliteracia dos usos das tecnologias, a dificuldade de uso, a falta de acesso, enfim. Existe uma série de mecanismos que é um padrão cultural. A gente sabe que é um padrão cultural, que também não colaboram para processos de educação à distância. A gente sabe que existe isso. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Alguém perguntou alguma coisa do Facebook. Deixa eu ver aqui onde está o do Facebook. Aqui alguém perguntou. Eu já perdi aqui, mas depois eu mando isso aqui com mais detalhes para vocês. Aqui o Daniel pergunta, já que o Facebook não tem finalidade pedagógica, como torná-la? Diz que os alunos não desgrudam do mesmo até na sala de aula. Sim, sim. O Facebook, o celular, né? Isso é um grande desafio para nós. É claro que eles são mais interessantes que a gente, né? Em muitas questões. Mas a grande questão não é transformar, a gente não vai transformar nada, você vai utilizar, que é bem diferente, né? Você não transforma o Facebook em pedagógico, você utiliza as ferramentas e os serviços que ele te dá para um formato pedagógico. E aí é a tua grande vantagem. Como é que eu uso? Eu uso dinâmicas de sala de aula, eu posso pôr coisas para discussão, eu posso pôr questionários para ser feitos, eu posso pedir investigações, eu posso mobilizar grupos para um determinado objetivo. Enfim, é usar um pouco as estratégias pedagógicas para mobilizar, né? Para mobilizar. Na realidade, alguns aplicativos você consegue fazer com que as pessoas tenham interesse nele, mas na realidade o que você quer é mobilizá-los por um tema. Né? É diferente. Outros você pode utilizar mesmo no processo de aprendizagem. Deixa eu só aqui desativar o som. Que mais? Mais coisas. Mais perguntas, mais informações. Tudo bem, a questão existe alguma dificuldade na elaboração dos exercícios no ambiente? Começar a entender depois dessa explicação que eu dei em relação à lógica dos fóruns e dos exercícios? Ficou claro? Tem dúvidas sobre isso? Daniela? Sim, Niel.
Eu queria fazer um comentário. Claro. Nós temos no Brasil as diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura que tornam obrigatório a inserção de componentes curriculares relacionados com tecnologias de educação. Então, nos cursos recentes, nos movimentos de reelaboração dos projetos pedagógicos, isso tem sido contemplado pelo menos nos últimos anos, tem sido uma obrigatoriedade. E isso é interessante, porque tende a modificar a partir da formação do professor, visto que os cursos de licenciatura, eles tendem a fazer isso. Não vou dizer que todas já fizeram isso, porque nós sabemos que isso é um processo demorado de aprovação nos colegiados e nas universidades e tudo mais. E um outro ponto que eu queria salientar, convidar os estudantes que desejarem verificar alguns cursos MOOCs que a Universidade Federal do Recôncavo oferece. Nós temos a Universidade Federal do Recôncavo, viu? Ela oferece, por exemplo, temos alguns cursos voltados para formação de professores, formação continuada, cursos de curta duração e que têm ajudado muito. Temos mais de 60 mil inscritos nos últimos 2 anos nesses cursos. E é exatamente o que você muito bem colocou, é a utilização simplificada no design cool de um ambiente virtual de aprendizagem. Nesse caso, nós usamos a plataforma Moodle. Perfeito, perfeito. Os MOOCs hoje, o pessoal também tem uma restrição, mas os MOOCs eu acho fantástico. Hoje a tendência dos MOOCs no contexto europeu é tudo. Por exemplo, a transformação de um campus virtual em serviços de MOOC, por exemplo. Ai, como é que eu faço isso? Faz um MOOC. Ai, o funcionário precisa aprender a fazer aquilo. É um MOOC para o funcionário. Ai, o estudante não sabe fazer inscrição no portal. Um MOOC para o... Enfim, os MOOCs hoje, eles têm uma dimensão de aprendizagens rápidas e informais muito maior do que a gente pensa. É uma coisa fantástica. Né? Já que você fez a propaganda do Recôncavo, eu vou fazer a propaganda aqui da Universidade Aberta nossa, com os nossos MOOCs também. Nós temos aqui as aulas abertas. Se vocês entrarem no nosso site, que já, não sei se já devem ter visto, eu vou por aqui, é o www.uab.pt, Universidade Aberta de Portugal. Tem lá o que a gente chama de aulas abertas. uab.pt. Espera lá que eu vou pôr aqui. Só um momentinho. Ok. Aqui. Perdão. www.uab.pt. Ai, eu não consigo. Só um pouquinho, que eu tô aqui com muita gente online. Ele não me deixa. Só um pouquinho. Aí. Pronto. uab.pt. E lá dentro tem aulas abertas. Busquem assim, aulas abertas. E vocês vão ver o que tem de aulas abertas. É um formato MOOC um pouquinho diferente, mas é interessante de ser visto. Né? Interessante de ser visualizado, porque tem... É um pouquinho diferente, tem aqui umas novas, tem uma miscelânea entre recursos abertos, MOOCs e conteúdos abertos. É uma miscelânea aqui dos 3 e é bem interessante. É uma tendência imensa hoje. Outra coisa que é importante, que eu acho, é polêmico, mas eu gosto sempre de falar, que é para a gente pensando sobre o tema. Uma coisa que tem muito no Brasil, que não é uma tendência, eu sempre digo isso, o pessoal fica bravo comigo, mas não é uma tendência, é a lógica do instructional design. Não é uma tendência, porque a tendência é que os docentes trabalhem com isso. Então, assim, no Brasil nós temos o cômodo, né, de ter um instructional que faz tudo, que é fantástico, eu acho que é um profissional fantástico. Mas a ideia é o simples, o viável, o acessível e o gratuito online, né, sem complicações. Outra coisa importante, a lógica não é produção de conteúdos, mas é reutilização de conteúdos. Tá? Isso também é uma outra tendência. Antes a gente fazia muito material, né? Foi uma larga escala, muito material. Hoje em dia a tendência é reutilizar coisas que estão online, reutilizar, fazer dessas coisas um conteúdo pedagógico, porque o X da questão da aprendizagem não é o material fantástico, um livro, não sei das quantas, mas é como você
direciona pedagogicamente os materiais disponíveis, tá? Juntamente com as discussões, isso pode dar uma ótima salada de aprendizagem, ok? Então, reutilizar conteúdos é uma outra tendência no contexto da educação à distância, ok? O que eu vou disponibilizar depois? Deixa eu ver. Ângela, o que você quer que eu disponibilize? Não, a aula aberta está online. Vocês podem ver diretamente e fica online. Ali o site da Universidade Aberta também tem várias coisas que você pode acessar diretamente online e não é nenhum problema. Ok? Mais questões? Eu tenho aqui um cãozinho que está rosnando. Daqui a pouco vocês vão escutar qualquer coisa, mas não se preocupe que é o meu cãozinho. Deixa eu ver aqui, pera lá. Mais questões? Sim, nós vamos gravar, depois eu edito e disponibilizo para vocês no ambiente esse nosso bate-papo, tá bem? Uma outra questão que eu queria comentar convosco. Todas as dúvidas que tiverem, pode enviar diretamente. Nós somos uma equipe, nós somos em 4, né, 5. E se quiserem questões, enfim, não fiquem com dúvidas, podem perguntar e tenham bastante atenção sempre quando começarem o tema, a ler o que está disponível, as orientações de estudo e a partir daí fazer as leituras antes das atividades, que é uma outra questão importante para vocês nesse modelo pedagógico. A leitura é essencial, não é só leitura de texto, mas a leitura visual, a visualização de um vídeo, de uma imagem, de um conteúdo. Primeiro é a tua reflexão em relação a isso. Depois você vai fazer as atividades. Não entre no ambiente já querendo ver, o que eu tenho que fazer? Não comecem assim. Entre no tema e vejam. Bom, eu vou ler primeiro, para depois ver o que eu tenho que fazer. Ok? Tente mudar essa perspectiva. Okay? Que também é um treino, que aos pouquinhos vai se adaptando. Certo? Mais questões? Bom dia, professora. Bom dia. Quem fala? É o Diego. Consegui agora acessar. Obrigada. O Diego está perguntando, eu fui respondendo algumas coisas. Vai lá, Diego, conte coisas. Ô, professora, eu quero aproveitar e desejar bom dia a todos os professores, aos colegas cursistas e dizer de forma especial que eu estou adorando o curso, estou aprendendo muito. A minha formação, eu fiz biologia e não me deu a oportunidade de conhecer esse mundo das perspectivas tecnológicas. Estou bastante feliz de estar fazendo o curso. A minha questão, contribuindo com o Leopoldo, contribuindo com os colegas que foram perfeitos, é a questão da resistência que tem também na formação de professores nas universidades, porque nós podemos perceber, pelo menos de forma particular, que na nossa formação não se tem uma perspectiva de tentar superar essa educação dita de forma tão bancária como aconteceu na maioria da formação dos professores aqui no Brasil. Ainda existe muita resistência com relação às tecnologias e, assim, essa questão da superação, ao meu ver, se inicia com a formação não só pedagógica, que nós temos pouca formação pedagógica para o uso das tecnologias. O potencial das tecnologias é grandiosíssimo. Nós podemos perceber que os alunos estão numa terceira, quarta, quinta dimensão e continuamos ministrando os conteúdos com modelos ainda de forma não tão dinâmica, não tão em movimento, com pouca imagem, com pouco som, e não estamos sabendo aproveitar o potencial que as tecnologias podem nos proporcionar e contribuir de forma decisiva, até mesmo com relação à aprendizagem dos estudantes. Eu confesso que eu senti e sinto até hoje essa falta, e a primeira curso de formação que eu estou fazendo com relação ao uso das tecnologias, ao potencial que as tecnologias podem trazer, é no curso da Federal do Recôncavo da Bahia. Aqui no Ceará, eu sou cearense, aqui no Ceará nós temos pouquíssimos cursos com essa perspectiva, e o ponto que a professora coloca é fundamental, a questão da formação dos professores ainda é um abismo de forma muito importante e até decisiva. É verdade, Diego.
essa observação que você faz é uma grande verdade. E posso também dizer que a formação dos professores, e a Ruth está aqui, que é da equipe pedagógica, pode falar mais para mim, porque a Ruth é portuguesa, está na escola, a Ruth é professora também, na educação, é professora da área da matemática, e tem uma longa experiência nessa área das escolas aqui em Portugal, e ela sabe que a formação de professores é também um grande problema. Né? Aqui, ao contrário do Brasil, nós não temos tantos problemas em relação ao acesso da tecnologia. Né? A tecnologia é barata, entre aspas, e é acessível. A internet é acessível, nós temos internet muito fácil aqui, você não fica desconectado, não é uma coisa complicada. Então, isso também nos leva a pensar que isso não é um grande problema, né? Depois eu tenho os professores, que também têm essa grande dificuldade. Pediria para a Ruth um pouquinho falar sobre a questão da situação da formação dos professores em relação ao uso das tecnologias, porque ela tem experiência nisso e ela pode falar diretamente da voz portuguesa. Ruth, por favor. Bom, então, eu estudei Física e Química na Universidade de Aveiro e na Universidade de Aveiro, no final dos anos 90, os cursos via ensino, todos eles tinham uma componente ligada às TIC. Portanto, na altura nós fazíamos ainda os ex-acetatos que se utilizavam, não é? Muito. E eu tive um professor que é um professor que ainda hoje deixa imensos materiais, que era o professor Moderno, e ele na altura dizia que era o professor mais moderno da universidade, mas ele não conseguia mexer no computador, que era uma coisa excelente. Mas ele deu-nos as ferramentas no sentido de nós percebermos o quanto era importante trazer novos materiais. E isto começa pela uma situação engraçada que eu gostei daquilo que eu vi aqui, que é, quando eu recebo um aluno na minha sala de aula a meio do ano, ele não tem o mesmo manual que o outro tem. Nós estamos a falar em termos do básico, não é? Eu não posso excluir aquele aluno e também não posso pedir a um pai que vá comprar mais 10 manuais novos, porque ele tem 10 disciplinas novas. Eu tenho que trabalhar com aquele manual e com os alunos que vêm com materiais completamente diferentes, porque os conteúdos são os mesmos, não é? No caso das ferramentas, se eu não consigo trabalhar com uma, eu tenho que trabalhar com outra, não é? E muitas das vezes, ao contrário do que acontece na universidade, no ensino básico, quando eu chego às escolas, eu não tenho internet. Agora, o que é que eu tenho? Se eu quero passar um vídeo do YouTube, que eu acho que é extremamente importante, ou porque eu não consigo fazer uma experiência, porque eu não tenho material de laboratório para fazer essa experiência, eu levo um vídeo, porque eu sei que os alunos vão aprender mais se virem ou se sentirem, não é, do que eu estar a debitar conteúdos. E então eu tenho que arranjar a alternativa, e a alternativa passa por encontrar outras formas de comunicar, que foi aquilo que nós hoje fizemos, não é? Não tínhamos o Big Blue, fomos encontrar outro. Essa é a vantagem da tecnologia cada vez mais. E o que eu faço muitas das vezes é levo na pen os vídeos que eu quero passar, ou as animações ou as simulações. Se eu tiver numa escola que me disponibiliza Moodle, ótimo, depois eu coloco lá. Muitas das vezes isso não acontece. Mas acontece uma coisa simples, que é, eu posso não ter todas essas ferramentas, mas eu tenho mecanismos de comunicação, utilizo muitas vezes o WhatsApp para tirar dúvidas aos alunos. E de uma forma muito simples, eu resolvo o exercício, tiro fotografia e eles têm a solução, porque não conseguem. Portanto, às vezes passa por nós conseguirmos arranjar outras soluções e não entraves nessa maneira de trabalhar. Me permitam fazer um relato, pegando a fala de Diego, né? Diego, eu também sou do Ceará, estou na Bahia, mas sou do Ceará e conheço a realidade dos dois estados que estão no Nordeste extremos. E falando da realidade local, eu posso dizer que, Daniela, o acesso à internet aqui não é tão dificultado. Nós estamos no interior da Bahia, mas, por exemplo, como alguns colegas relataram aqui, WhatsApp, né, Facebook, os alunos têm acesso. Então, se tem acesso a essas redes sociais, por que não teria também para outras ferramentas? Ruth falou aí do WhatsApp aqui, as operadoras de telefonia via celular, eles dão
gratuito o acesso ao WhatsApp, por exemplo, né? Então, assim, nem gasta dados para navegar, então transformar um vídeo do YouTube no WhatsApp e enviar para os alunos em algum grupo de estudo é totalmente viável. Então, assim, eu continuo na ideia inicial, que muitos aqui até corroboraram, de que a dificuldade está nos professores em se apropriarem dessas possibilidades e atuarem nesse sentido, né? Eu compreendo e sinto na pele que é um processo longo, demorado, que nós aqui somos poucos dentre muitos que utilizam, às vezes, até transparência, aquela coisa antiga, né, que o retroprojetor projeta, que nem é móvel, né, não é nem um data show. Então, assim, recai sobre nós essa responsabilidade de desbravar esse campo, e aí torna muito mais pesado esse fardo, se eu posso dizer, que para mim não é um fardo, mas como os colegas dizem aqui, muitos veem dessa forma. Até uma colega falou aqui que instituição privada, que teria todo recurso financeiro, logo tecnológico, etc., imagina a pública, que também é a realidade do Brasil, né? Os colegas brasileiros sabem, cada dia mais sucateado, né? Menos recurso, em todos os sentidos, inclusive recurso humano. Então, recai o peso sobre nós que queremos desbravar esse campo. Não para desmotivar, pelo contrário, até para motivar, né? Mas relatando e desabafando aqui das dificuldades que não são poucas, mas que também não justificam, né? Como essa dificuldade de acesso à internet, porque, por outro lado, quando é lazer, né? Os estudantes têm esse acesso. Então, é só converter aquela aprendizagem, né, formal ou antiga numa aprendizagem prazerosa, de forma que envolva os alunos e motive, e esse talvez seja outro grande desafio nosso. Obrigada, Leopoldo e Ruth. Sim, essas são uma das questões, né? Essa motivação e essa diferenciação não é fácil, né? Não é fácil. Mas, sabe, esse legado dos professores é algo que é muito complicado. Eu já diria que é nos países lusófonos, eu já nem falo dos outros, né? Os de língua portuguesa, pela experiência que a gente tem, todos passam por essas problemáticas. Cabo Verde, na África, como conhecem, que também é um país lusófono, tem as mesmas questões. É muito engraçado, é as mesmas questões. A gente está falando de 3 realidades completamente diferentes em 3 continentes. Brasil, Portugal e África. São 3 continentes diferentes com uma mesma realidade em relação aos professores. É engraçado? É, mas é uma realidade, né? Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha aí. Só queria aproveitar agora que chegou a Sara. A Sara também é a nossa outra professora da equipe docente. A Sara é também aqui de Portugal. A Sara também tem formação na área de professores, trabalha também numa escola, na área de história. Também eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o problema da formação de professores em relação ao uso das TIC e a experiência que ela tem. Sara? Oi, tudo bem? Tudo bem, põe o seu vídeo para todo mundo te conhecer. Acho que já está, não? Não estou a ver? Já está. Oi. Então, boa tarde a todos, ou bom dia para vocês no Brasil, boa tarde para o pessoal aqui deste lado do Atlântico. Então eu vou falar assim um pouquinho muito rapidamente. De facto, eu tenho trabalhado muito na formação de professores aqui em Coimbra. E uma das dificuldades que nós sentimos com maior frequência, até para pegar um pouquinho nestas questões até mesmo do mundo digital, e porque ontem estava numa conferência com uma professora brasileira que esteve-nos cá a visitar, a Admilde esteve aqui em Coimbra, e nós conversávamos um pouquinho sobre como é que é, não só esta questão da formação de professores, mas precisamente a integração das tecnologias. E uma das coisas que nós estamos a viver aqui em Coimbra, eu não tenho a certeza absoluta de como é que está a realidade nacional, porque nós temos as comunidades municipais divididas em áreas. E, por exemplo, temos aqui a região de Coimbra, que é a Comunidade Intermunicipal de Coimbra. E essa comunidade resolveu arranjar alguns fundos para dotar as nossas escolas de equipamentos e tecnologias, nós poderíamos dizer de ponta, das maiores novidades que nós por aqui temos, enfim, para criar umas salas que têm um nome que eu pessoalmente não gosto muito, em português chamamos-lhes salas de futuro,
mas se elas já estão a acontecer, têm que ser salas do presente. E o nome em inglês é muito mais interessante porque é Creative Classrooms, ou seja, aulas criativas. Isso sim é o que nós queremos. Só qual é o problema? É que, por exemplo, aqui então em Coimbra vamos ter cerca de 200 escolas, o que para nós é muito. Cá em Portugal, a realidade portuguesa, como vocês sabem, é uma dimensão um pouquinho mais pequena, e para nós é muito bom ter essas escolas todas equipadas. O problema é que os professores não têm formação para utilizar esses equipamentos. Então eu ontem comentava, porque eu explicava aos professores que nós tínhamos nessa conferência, explicava-lhes o que é que vai ser essa coisa dessas salas equipadas, e vamos ter equipamentos caríssimos para fazer exatamente as mesmas coisas. Porque pessoas como vocês, por exemplo, que são interessados em tecnologia e que querem apostar nisso, até se calhar vão procurar formação aqui, vão tentar perceber como é que se faz e vão tentar usá-las. Mas a maior parte dos nossos professores mais velhos, e nós temos um corpo docente muito envelhecido, não as sabe utilizar. Portanto, vai ter um pouco de dificuldade de se ver com escolas equipadas, mas sem as competências para o fazer. Mas outra coisa que me preocupa um pouco mais, enquanto professora que ensina futuros professores, é que os jovens que passam pelas minhas salas de aula não são ávidos utilizadores da tecnologia no ensino ou na educação. Têm medo de usar. E surpreende-me muito ver jovens de 20 e poucos anos que são absolutamente relutantes a usar a tecnologia nas suas aulas. E, portanto, por mais que eu lhes tente explicar que, enfim, a tecnologia não é uma solução para todas as coisas, não é isso que vai fazer com que a educação seja, de repente, transformada, mas é uma vantagem. E permite-nos, por exemplo, e aqui para pegar um pouquinho, por exemplo, nos AVA, nos ambientes virtuais de aprendizagem, permite-nos, por exemplo, estar sempre conectados com os nossos alunos. Eu lido muito mais com o ensino presencial, mas lido com os meus alunos todos de forma virtual também e, portanto, prolongo a minha sala de aula para esse espaço. E é muito difícil entre os meus próprios alunos mais jovens que eles percebam que isso é possível e que eu não deixo de ter vida por fazer isso. E há uma separação entre o que é a nossa vida escolar e a nossa vida privada. E que eles beneficiam porque sabem que estou sempre contactável, sabem que podem tirar uma dúvida, sabem que podem colaborar entre eles. E muitas vezes quando eu olho para o telefone, e nós funcionamos muito até com o WhatsApp, por exemplo, olho para o telefone e vejo 50 ou 60 ou 70 mensagens entre eles porque um teve uma dúvida e os outros entretanto começaram a explicar, eu nem tive tempo de dar uma ajuda. E acho ótimo esse trabalho entre eles. Portanto, eu tenho aqui umas ideias assim meio estranhas e assim para sintetizar e para me calar, é um pouco isso. Eu acho que a tecnologia é ótima, que nos pode passar o mundo para fora da sala de aula. Aliás, até me estou a lembrar de uma coisa, a professora Admilde ontem utilizou uma expressão que eu achei maravilhosa e que vou começar a usar com frequência, que são as aprendizagens distraídas. A aprendizagem distraída no sentido em que, enquanto estão a fazer algo, nós ontem falámos de jogos, estar a jogar um determinado game, e distraidamente acabam por desenvolver alguns conhecimentos. Eu achei isso fantástico, porque é isso que eu quero mesmo fazer nas aulas, é que enquanto parece que estamos a brincar, mas efetivamente estamos a aprender. E depois acabamos por estar imenso tempo a conversar sobre isso, precisamente sobre como essas aprendizagens depois se tornam até mais relevantes no futuro. E às vezes aquelas que são meio estranhas, eu dava o exemplo, nós damos aqui uma cadeira de humanidades digitais, aqui na faculdade. No início desta semana estava a ensinar a fazer divulgação destes cursos a crianças, a jovens de cerca de 16 anos de idade. E eles estavam a olhar para mim quando a senhora professora entrou dentro da sala de aula para lhes falar de humanidades e do que era estudar humanidades, estavam assim meio deitados na cadeira, com aquele ar de quem ia ouvir uma senhora falar durante 1 ou 2 horas sobre uma coisa que não lhes interessava nada. E quando eu lhes pus o Assassin's Creed online, para eles verem o jogo e para vermos o que é que era preciso fazer para aquele jogo aparecer e o que é que nós podíamos aprender até através daquele jogo, todos eles começaram a levantar nas cadeiras e a prestar alguma atenção àquilo que eu estava a dizer. E o comentário deles já não era propriamente que iam estudar humanidades, história ou jornalismo ou psicologia, já eram jogos que eles podiam fazer e os conhecimentos todos que eles tinham que mobilizar para fazer um jogo que eles gostavam de jogar em casa. Então essa é a minha psicologia da coisa. Acho que as tais aprendizagens distraídas podem fazer aprendizagens muito, muito boas. E nós podemos interligar o presencial com o virtual, prolongar a sala de aula. E esse é o grande objetivo que tenho para os nossos estudantes aqui.
e preocupa-me é que esteja a ser tão difícil que eles recebam, são jovens, estão habituados, já nasceram na tecnologia, já nasceram num mundo digital e acho que para mim está a ser um desafio convencê-los de que este mundo é o mundo para nós seguirmos. Obrigada, Sara, obrigada pela tua ótima contribuição, porque é uma grande realidade, né? A Demilde, só contextualizando, a Demilde Sartori é uma professora da Universidade Federal Estadual de Santa Catarina, de Florianópolis. Ela trabalha com educomunicação, uma pessoa bem interessante também, e ela é coordenadora da pós-graduação de doutoramento em educação lá. E ela esteve aqui conosco e fala sobre educomunicação. E o tema das aprendizagens extraídas também é um tema que ela aborda e ela aprofunda em relação à educomunicação. Ela faz esse gancho entre as duas possibilidades, né? Que legal, obrigada, Sara. Bom, mais questões? Querem dizer mais qualquer coisinha? Não sei, Eniel, deixo para você. Primeiro, eu tenho que elogiar a todos. Nós tivemos assim uma riqueza de debate, de colocações nessa manhã que me deixa muito contente, muito feliz. Eu tenho participado aqui no chat, que está correndo solto aqui do lado, aí depois todos nós poderemos ver, e as colocações que os alunos fazem, as colocações que toda a equipe docente tem sido feito, são muito interessantes e complementam toda a proposta, que é a proposta de formação desse curso de especialização. Acredito que nós estamos atingindo os nossos objetivos, no sentido de propor aí aos estudantes e aqueles interessados uma formação em tecnologia que vá além do óbvio, e que nós não ficamos simplesmente discutindo os problemas que nós temos, embora é importante discuti-los para superá-los, mas buscando alternativa para outras coisas que nós podemos fazer. E é muito interessante as experiências trocadas. Ruth e Sara trouxeram coisas muito significativas que nós podemos colocar no nosso dia a dia e superar as grandes dificuldades que temos encontrado. Eu estou muito contente com a riqueza desse debate que tivemos nessa manhã e quero parabenizar a todos e todas. Obrigada, Eniel. Bom, eu acho que também corroboro com as tuas palavras, acho que foi bem interessante esse nosso primeiro momento síncrono, né? Vamos ter outros, ainda a gente precisa ver a calendarização, mas vamos ter outros. A única coisa que peço é que agora iniciem o tema 2 com motivação, né? Vendo os novos cenários digitais, com base nessas falas, nessas argumentações que tivemos aqui hoje. Não deixem de entregar a atividade final do tema 1 até dia 30, tá? E, olha, estamos aqui à disposição, vamos aí dialogando. Também agradeço a minha equipe docente aí, aquele da Ruth, a Sara e a Fernanda que estiveram presentes. A Antonieta não pôde estar, porque ela já me disse que não podia, ela está fazendo um outro trabalho agora à tarde e não tinha como estar. Mas ela deixa também um abraço para vocês e olha, até a próxima, ok? Obrigada por todos e eu vou disponibilizar o vídeo, só vou formatar o vídeo e o chat também vai junto no arquivo, ok? Assim vocês ficam com as duas informações. Certo? Se tiver alguma pergunta que eu possa depois responder, eu posso até colocar uma observação aí no chat que não foi respondida e assim as pessoas ficam respondidas para tudo, ok? E obrigada. E até a próxima. Um bom final de semana, bom sábado, que para você está começando, para nós já está no meio final da tarde. Tudo de bom. Até breve. Obrigada.